Quando a gente vai puxar um pouquinho agora, a gente vai categorizar o verdadeiro tutor disso tudo, que é Allan Kardec. Então eu ia perguntar, aí sim entra Allan Kardec. Porque nós já vamos lá para daqui a pouco para 1850, que é onde já começa a englobar a coisa toda. Mas vale a pena a gente puxar um pouquinho pro nosso então, mentor você disso. disse que o surgimento poderia ter sido próximo de 1828, né? Com não lembro o nome, que o nome do cara é diferente. A doutrina em si, ela surge para o mundo em 1857. Para o mundo com Allan Kardec. Sim, para o mundo com Allan Kardec, porque vocês vejam só, né? Eu ia falar um pouco de Allan Kardec, a gente volta depois. Então, o que a gente coloca aí? Em 1850, ele começou a estudar os fenômenos das mesas girantes, que até então era um espetáculo lá na França. Né? E o que eram as mesas girantes? Assim como o que é mais conhecido nesse meio de comunicação com os espíritos, que seja a mesa do Ouija, que a gente até estava falando ali um pouquinho, né? Aquilo chama mesa giratória? Não. Aquele não é a mesa giratória. A mesa giratória era porque as pessoas, elas ficavam em volta da mesa e havia uma força que fazia com que aquela mesa desse um sentido a determinadas respostas. Depois foi se aperfeiçoando quando se chegou a um modo mais intelectual de obter as respostas para isso. Porque até então, o próprio Kardec, ele via isso como um espetáculo. E ele conseguiu, porque ele era um homem da ciência, ele era um pedagogo. Entendi. Né? E só que já havia um movimento que já estava estudando tudo isso, e já haviam pessoas na própria Europa, no caso a França, que já estava conectada com essa parte mais sensível, mas com mais responsabilidade. Tá, mesas giratórias. Ô Bruna, põe aquela foto do pessoal do copo, que eu quero que o Paulo me mostre uma coisa aqui. De repente, vamos ver se a gente tem. Sinistro, né? Viu, Bruna? Muda aqui, coloca na tela pra gente aqui isso aí, Paulo, pelo menos quando eu era criança, eu brinquei muito disso. Já brinquei também, isso aí. Né? Brinquei até com a caneta também, que a gente fazia com a ponta da caneta assim, e deixava bem leve, e aí tinha um sim, um não aqui, e aí deixava rodando a caneta aqui. A gente fazia as perguntas e tinha muita coisa alguém respondia, né? Na verdade era uma brincadeira de criança. Mas isso saiu da mesa giratória. Ou não? Sim, isso saiu da mesa giratória. Da mesa giratória, porque pelo que você disse, eles se reuniam, iam se comunicando e criaram uma comunicação de alguma forma? Sim, porque aqui, sim, não, ok? Essa condição, ela ficava. Começou a se dar uma sustentação. Só que depois foi desenvolvido com o tempo como é que poderia se buscar uma melhor resposta para isso. A mesa de Ouija, ela é o quê? Bruna, põe a mesa de Ouija, por favor. É outra imagem, por favor. Ó. Isso. Então, com essa condição, a mão ali, ela fazia com que se sustentava o direcionamento. E o espírito, ele posicionava até a construção ou uma resposta, positivo, negativo, ou então uma frase, porque eles anotavam tudo. Conforme se mexia e anotando. Qual é o seu nome? Ele escreveu porque dava. Era muito lento, mas foi. Tá. Mas isso foi muito mais lá à frente com os estudos com o próprio Kardec, porque eles conseguiram, antes desse aperfeiçoamento, conseguiu se colocar num cesto de pão um lápis, e esse fazia o indicador para as letras e para as respostas em si. É antes disso aí. Porque lamentavelmente isso aqui hoje é tido até como um brinquedo. E não deveria ser assim, porque a condição disso é de muita responsabilidade. Né? Existe hoje, só para vocês terem uma ideia, o que a gente chama de psicosfera.